O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Coluna aberta. Bem, a gente vai começar esse nosso giro aqui pelo sul-sudoeste da Ásia, pelo Sri Lanka, né? São as principais notícias de lá. E algum de vocês pode ouvir e pensar, porra, Felipe, você vai falar do Sri Lanka, o que você está inventando? Né? Mas o que está ocorrendo agora no Sri Lanka é um negócio interessante de ficar de olho. Vamos lá, o Sri Lanka, até pouco tempo atrás, até 2009, ele estava em guerra civil. Ainda não existiu o podcast Xadrez Herbal, a gente já mencionou algumas vezes esse assunto, mencionamos no Fronteira sobre a história ali do subcontinente indiano, que era a guerra entre o governo do Sri Lanka e os tigres tamês, né, que queriam criar um estado independente para os tamês, que são uma minoria étnica no Sri Lanka e também uma minoria étnica na Índia. O que significa ser uma minoria étnica na Índia? Né? A mesma coisa que significa ser uma minoria étnica na China. Estamos falando de 70 milhões, tá, de tamês. 70. Vocês não ouviram errado, não. 70 milhões. Então, o Sri Lanka passou por uma guerra civil que durou mais de 20 anos. E atualmente, né, está num processo, né, ainda de estabilização pós essa guerra civil, porque você não fica uma guerra civil por mais de 20 anos, ela acaba em 2009 e nem 10 anos depois, como se não existisse mais nada, como se não tivesse nenhum problema. E o que acontece? Uma das principais lideranças do Sri Lanka durante a guerra civil era uma figura, assim, os nomes, tá? Como sempre, eu vou pronunciar uma vez e depois eu vou usar a pronúncia mais fácil, né? O Mahinda Rajapaksa, tá? Que a gente vai chamar ele de Mahinda agora, ok? Ele foi presidente do Sri Lanka entre 2005 e 2009. E como parte, né, do acordo para acabar com a guerra civil no Sri Lanka, houve uma mudança da configuração do governo do país. Ele passou a ser uma república semipresidencialista. Ou seja, em vez de você ter, né, o poder centrado na figura do presidente, agora você também tem o primeiro-ministro como chefe do parlamento, que teria ali o poder executivo, né, o poder ali cotidiano, digamos assim. Anteriormente, né, você tinha uma centralização muito maior na figura do presidente. Tá? E muitas vezes com a justificativa, inclusive, da própria guerra. Né? Olha, precisava ter uma autoridade, né, centralizada, uma autoridade firme para poder lidar com a guerra. Enfim, dentro dessa discussão fica, né, uma questão que é: quem tem o verdadeiro poder dentro do Sri Lanka? Porque a Constituição de 1978, né, determinava um regime parlamentarista, porém nós tivemos as reformas pós-guerra civil, como parte da reconciliação, que vão reformar e criar esse Estado semipresidencialista. Só que, como eu mencionei anteriormente, essas ideias, né, o trauma da guerra não muda do dia para a noite. Então, as pessoas, né, ainda, às vezes, né, você demora para se adaptar a esse novo cenário. E o que está ocorrendo agora no Sri Lanka? O atual presidente, o Maithripala Sirisena, que a gente vai chamar ele de Sirisena, tá? Ele, como presidente, ele simplesmente assinou, tá, na canetada, que estava substituindo o então primeiro-ministro, o Ranil Wickremesinghe, que a gente vai chamar de Ranil, tá? Ele foi lá na canetada, tirou o primeiro-ministro Ranil e substituiu ele pelo Mahinda, o ex-presidente. Simplesmente apontou o cara como primeiro-ministro. Porque a coalizão eleitoral que foi formada,
né, a coalizão de unidade nacional, ela começou a se dissolver, inclusive por conta de eleições regionais recentes no Sri Lanka, né, que, convenhamos, a gente não repercutiu aqui, né, em fevereiro de 2018, mas as eleições para prefeituras, conselhos, né, como se fosse câmaras de vereadores, enfim. Então, começou um racha entre os diversos partidos políticos que formavam o governo. O atual presidente, o Sirisena, pegou o seu partido, né, o Partido da Aliança pela Liberdade Popular Unida, e saiu do governo. E ao sair do governo, ele se achou no direito de falar, olha, o líder do governo no parlamento é agora da oposição, né, eu sou oposição, então estou tirando ele na caneta e estou colocando o ex-presidente Mahinda. Por sua vez, o Ranil fala, olha, eu tenho o parlamento do meu lado. Né? Eu sou primeiro-ministro porque eu tenho o parlamento do meu lado. O presidente não tem esse poder de trocar o primeiro-ministro assim que ele quiser. O presidente é uma figura, né, neutra. O presidente é uma figura ali que deve seguir as orientações do parlamento. Então eu ainda sou primeiro-ministro. E aí o Ranil, né, o que se vê como legítimo, o que foi derrubado, pegou e falou, olha, né, vou convocar aqui o parlamento para o parlamento me dar aqui um voto de confiança. E, por sua vez, o presidente Sirisena suspendeu o parlamento. Diz que o parlamento está suspenso até o dia 16 de novembro, não pode ter encontro do parlamento. E, além disso, né, disse que era todo mundo corrupto, disse que era todo mundo vendido, disse que os parlamentares não tinham essa autoridade, que a caneta mesmo que pesa é do presidente, ponto final. Ou seja, ele está agindo como o presidente do Sri Lanka agia até pouco tempo atrás. Né? Então há essa mudança de pensamento, então você tem um choque. Né? Se vocês olharem as notícias, especialmente na BBC britânica, né? O Sri Lanka era parte do Império Britânico, né? Vocês vão ver que se refere muitas vezes como crise constitucional. Né? A crise constitucional do Sri Lanka, se o presidente tem ou não esse poder, quais os poderes direito, mas na verdade se trata primeiro de uma crise de ideias, de uma crise de uma sociedade ainda se recuperando de uma guerra civil, e ainda nesse processo de se reestabelecer. Então, nesse cenário aqui, e tudo isso que eu estou falando foi no final de semana, tá, gente? Foi ali já no final de semana. Até esse momento não teve nenhuma solução, tá? Os partidos, né, estão se organizando. Na verdade, você está colocando ali basicamente que a oposição apoia a oposição é difícil dizer, né? Mas você vai ter alguns partidos apoiando o presidente, alguns partidos apoiando o primeiro-ministro, e como se fosse o líder o presidente do parlamento, né? O condutor dos assuntos, né? O cara que está ali na mesa, né? Como se fosse o presidente da Câmara dos Deputados no Brasil, disse que no dia 7 de novembro o parlamento vai se reunir e ponto final, independente do presidente aprovar ou não. Vai desobedecer a determinação do presidente de se encontrar e ponto final. Então a gente tem essa dificuldade de adaptação desse novo cenário, né? Ou seja, um trauma interessante de ser analisado numa perspectiva histórica. Segundo, tem essa divisão de forças que está ocorrendo. E aí entra realmente o pulo do gato, que é o seguinte: como a gente mencionou aí sim em programas recentes, quando a gente falou, por exemplo, sobre o cordão de pérolas chinês, né, aquela série de portos e bases navais da China até a costa africana, o Sri Lanka é um local de muitos investimentos chineses atualmente, inclusive ali um porto que é claramente uma base naval com eventual uso militar, né? E o atual governo, né, o presidente Sirisena, né, a parte presidencial, digamos assim, né, você tem o presidente versus o primeiro-ministro. O presidente, ele é, digamos assim, pró-China. O primeiro-ministro, ele já não é tão pró-China assim, ele é mais pró-Índia. E o Sirisena, ao colocar o Mahinda, né, como
primeiro-ministro, o ex-presidente lá do tempo da Guerra Civil, o Mahinda é um cara claramente pró-China. Ele é o cara que abriu o Sri Lanka para os investimentos chineses. Tanto que se você olhar as reações internacionais, a maioria delas é aquela coisa bem protocolar, dizendo que espera uma solução para a crise, com respeito à democracia, sem violações de direitos humanos, porque né, já teve ali quebra-quebras, já teve prisões, teve pelo menos uma pessoa morta, menos a China. Né? A China deu parabéns ao Mahinda pelo seu apontamento como primeiro-ministro. O embaixador chinês em Sri Lanka visitou o presidente para entregar ali uma nota de parabéns, né? E dizer que a China, né, está comprometida com o futuro aí do Sri Lanka, né, com novos investimentos no Sri Lanka e tudo mais. Ou seja, tudo indica que é uma situação um pouco parecida com o que a gente teve no Zimbábue, que os interesses chineses já começam a falar mais alto, inclusive né, em eventuais ali disputas de poder, substituições de governo, né, talvez né, um golpe, enfim. Né, então, nesse cenário de mudanças de governo abruptas que geram esse tipo de crise, que geram esse cenário de incerteza, você vê que os chineses têm claramente ali estão apoiando claramente uma das figuras, é algo a se ficar de olho. Né? Não deve ser muita coincidência. E o próprio Mahinda, né, o atual primeiro-ministro, digamos assim, legítimo, apontado pelo presidente, que foi né, presidente durante a Guerra Civil. E assim, quando eu falo durante a Guerra Civil, ele foi presidente até pouco tempo atrás, né? Até o fim da Guerra Civil, basicamente. Ele foi presidente por 2 mandatos consecutivos, tá? Entre 2005 e 2015. Não foi só durante a Guerra Civil que ele foi presidente. Ele é um cara que né, já foi aí denunciado né, por suspeitas de corrupção, de nepotismo, enfim, ele é um cara que aparentemente não é muito fã de liberdade de imprensa, então acaba sendo uma questão muito, né, muito delicada no Sri Lanka, nesse Sri Lanka pós-guerra civil, para a gente ficar de olho, até pelos interesses chineses. Tá? Então, quando eu falei que algo de interessante está ocorrendo no Sri Lanka, não é invenção da minha parte. Claro que é difícil, né, sendo honesto aqui, é difícil entrar em muitos detalhes, porque não sou exatamente né, um expert em sociedade do Sri Lanka, né? Pelo contrário. Né? Então, tudo isso que eu estou falando para vocês, eu estudei e resumi. Né? Mas o interessante para mim é ver essa ligação chinesa, essa possível ligação chinesa em tudo isso que está ocorrendo. Para a gente dar um rápido giro aqui, né, para terminar o sul e sudeste da Ásia, no Paquistão, a Asia Habib, que é uma cristã que foi condenada em 2010 à morte por blasfêmia contra o Islã. Ela teria insultado o profeta Maomé durante uma briga com vizinhas, porém ela passou os últimos 8 anos presa, porém ela teve a sua sentença de morte revertida na Suprema Corte do Paquistão. Tá? Embora tenha tido algumas manifestações de algumas pessoas jamais, de alguns movimentos religiosos, defendendo a sua execução por blasfêmia. Inclusive, recentemente, né, a Irlanda votou num referendo para retirar uma lei de blasfêmia, né, para retirar a lei de blasfêmia do seu código eleitoral. Saindo do Paquistão, indo para a Índia, né, nós tivemos a inauguração da estátua do Sardar Patel, que vai ser a maior estátua do mundo, tá, com 182 metros de altura. Isso é muita coisa, tá, é absurdamente gigante. Tá, e maior estátua, independente de ser religiosa ou não, e ela, atualmente, ela cumpre um papel político bastante interessante. O Sardar Patel, para quem não, né, talvez nunca tenha ouvido falar, ele foi uma das principais figuras da independência indiana,
ele era o comandante militar da independência indiana, inclusive, né, ele é considerado o patrono da unificação, da unidade indiana, é nesse sentido que a estátua dele é inaugurada, e unidade, inclusive, no sentido do, né, como eu disse, militar, né, de você garantir que nenhuma região da Índia, por exemplo, dos estados, né, em inglês eles chamam de princely states, né, estados principescos, se tentasse se separar da Índia após o fim do Raj britânico em 1947, e principalmente depois ele vai ser, eu não vou dizer um rival, né, mas ele e o Nehru, que é o consolidador, né, do Estado indiano, eles tinham algumas desavenças em relação ao legado, especialmente como continuadores do legado do Mahatma Gandhi, né? Enquanto o Gandhi estava vivo, né, era mais ou menos assim, o Nehru era o braço político do Gandhi, o Patel era o braço militar, o braço forte do Gandhi, mas ambos tinham ali as suas desavenças, só que o Nehru, até pelo fato de ter sido, né, o líder indiano, de ter consolidado um modelo econômico da Índia, inclusive, acabou ficando, né, com um nome muito mais amplo. Então, qual a ideia dessa estátua gigante do Patel que foi inaugurada? Né? É um aceno ao nacionalismo hindu do Modi, né, o atual primeiro-ministro indiano, né, que ele é um nacionalista hindu, o Patel também era um nacionalista hindu. A estátua fica no estado de Gujarat, que é o estado original do Modi. Inclusive, o início da construção da estátua foi durante o governo regional do Modi, tá? Então, acaba sendo uma simbologia do nacionalismo hindu, né? Essa coisa de estátua da unidade, com uma forte ligação à identidade do atual governo do Modi, né? O Patel tem sido apropriado, digamos assim, pelo Partido Nacionalista Hindu, né, que aqui tentando, né, o partido Bharatiya Janata, né, tem sido colocado ali como, digamos assim, o patrono do nacionalismo hindu. Claro, é uma construção de uma imagem histórica, tá? Até porque o Patel, ele não era esse nacionalista hindu tão fervoroso assim. Ele era um nacionalista hindu, mas ele compreendia, digamos assim, a diversidade, né, da população indiana do cenário da Índia. Então, a inauguração dessa estátua tem uma questão política muito clara e também está levando, né, algumas críticas econômicas. Por quê? Porque ela custou 1,5 bilhão de reais. Tá? 1,5 bilhão de reais. E é uma estátua gigante, né? E muitas pessoas da região estão falando, né? E aí isso é uma matéria, por exemplo, muito extensa sobre isso justamente na BBC, né? Que colocam, olha, né, os agricultores da região precisam de infraestrutura, estrutura de irrigação, eles ficam sujeitos aos regimes da chuva, e o governo foi lá e gastou 1,5 bilhão numa estátua gigante. E a estátua vai ser acompanhada ali de um centro de estudos, de um centro de visitação. A ideia, inclusive, é aumentar o turismo para a região. Enfim, mas tem uma questão política muito grande, tá? Não é apenas uma anedota, digamos assim, uma estátua gigante, tá? É uma questão do Partido Nacionalista Hindu querer fortalecer a sua imagem, fortalecer inclusive a sua imagem em relação dos patriarcas da independência indiana, que é o Patel, em oposição ao Partido do Congresso, né? O Partido do Congresso, no caso, era o Congresso Nacional Indiano, que é o partido do Nehru. E por conta dessa rivalidade, né, eles dizem, olha, vocês priorizam o Nehru, não priorizam o Patel, então o Patel vai ser nosso. Né? E o Partido do Congresso Indiano, dos 71 anos desde a independência, por praticamente 50, foi quem governou a Índia. Então, a Índia não é apenas uma estátua gigante. Tá? E também em relação à Índia, a Índia conseguiu, né, uma brecha, digamos assim, até março de 2019, tá, para importar petróleo iraniano sem sofrer sanções dos Estados Unidos. Porém, segundo o Economic Times, né, a contrapartida é que a Índia vai progressivamente, nesse período, diminuir, né, vai phase out o uso do petróleo iraniano.
Indo para Bangladesh, a ex-primeira-ministra Khaleda Zia foi condenada a 7 anos de cana por corrupção, tá, por ter recebido até $375 mil, né, fazendo aqui de cabeça vai dar 1 milhão e alguma coisa de reais, 1,2, 1,4 milhão de reais, via instituições de caridade de fontes desconhecidas, né? Ela está hospitalizada, né, porque ela já estava cumprindo uma pena por também corrupção, e, enfim, na cadeia, né, ela teria ficado doente, enfim, alguma coisa assim, e então ela não estava presente no julgamento, porém foi condenada a 7 anos de cana. E também em Bangladesh, o governo de Bangladesh, o governo de Mianmar, estabeleceram um acordo e um cronograma para o início do retorno dos Rohingya. Os Rohingya, que estavam sofrendo um genocídio em Mianmar. Um relatório da ONU, inclusive, aponta a responsabilidade direta do alto comando militar de Mianmar, que é quem de fato controla o país, nesse genocídio. E acordaram, né, que agora, no final desse mês, no final do mês de novembro, vai começar esse processo de retorno. E segundo, né, o comunicado, foram tomadas uma série de medidas para garantir o ambiente seguro do retorno dessas pessoas. Duvido muito, né, mas, enfim, estabeleceram aí um cronograma, até porque, eu vou lembrar uma coisa que a gente falou na época que a gente estava falando da fuga dos Rohingya, do genocídio dos Rohingya. Quando você foge para Bangladesh, é porque você está muito desesperado. Você está fugindo pela sua vida, tá? Muita gente fala, imigrante, porque aí eles vão, né, roubar o emprego de alguém ou alguma coisa desse tipo. Mas é importante lembrar, assim, quando você foge para Bangladesh é porque você está fugindo pela sua vida. Bangladesh é um dos países mais pobres do mundo. Então, por que eu estou lembrando disso? Porque o próprio Bangladesh não tem condições de receber centenas de milhares de pessoas subitamente no seu país, né? Então, esse processo de retorno acaba sendo benéfico para os dois países. E, finalmente, na Indonésia, infelizmente, um avião da Lion Air caiu após decolar de Jakarta. Ele tinha 189 pessoas a bordo. Era um Boeing 737. Até o momento, né, não foram achados nenhum sinais de sobreviventes. Então, imagino eu que seja muito provável, até porque ele caiu no mar e caiu na segunda-feira, né, o acidente, infelizmente. E já encontraram, inclusive, a caixa preta do avião, que espera-se, né, que ajude, né, a solucionar o porquê da queda, né? Mas tá aí, infelizmente, a queda do avião da Lion Air.